Olá, meus amados. Estamos começando mais uma aula ou momento, de meditação, de estudo, de palavras sobre o assunto. O assunto é casais, curso para casais. Estou aqui preparando também o nosso ponto aqui nesse celular. Estamos aí todos bem monitorados, O Israel está com o nosso cameraman, cuidando aí dos detalhes. Aqui nós vamos nos vendo e assim a gente vai procurando melhorar aqui a nossa caminhada. Agora eu posso ver aqui também, isso é muito jóia. Então hoje nós temos aí o quarto encontro. A pastora Elizabeth vai ministrar hoje bastante sobre esta parte, de atitudes, dentro do dia a dia do casamento. Isso é muito importante, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos orar, queridos, porque hoje nós vamos ser servidos pela mesa do Senhor. O Senhor nos serve em todo o tempo com a sua palavra e nós podemos degustar que essa palavra ela é tão tremenda, ela é tão eficaz, que ela vem para o nosso espírito e revela coisas profundas para nós. O meu desejo maior, ou melhor dizendo, o nosso desejo, pastor Evandro? Sim. É que você seja um vencedor no seu casamento. Se você ao longo do tempo tem percebido que a sua vida entrou no marasmo, numa mesmice, acabou aquela emoção que a gente sempre tem que ter no casamento, não é mesmo? E você tem que ter da parte de Deus a condição, a restauração de viver uma nova lua de mel no seu casamento, amém? De viver um tempo de glória, um tempo de bênção, porque a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. A Bíblia diz que as coisas de Deus jamais acabam, o amor de Deus jamais acaba. Tudo que Deus faz é bom. Então, creia que o seu casamento é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então por isso? Ora, pastor Evandro, para nós começarmos. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para compartilhar, Senhor, a respeito da Tua palavra, neste assunto tão importante que é o casamento, Senhor, o relacionamento entre marido e esposa. Nós nos alegramos porque temos, ó Senhor, a Tua palavra como direção, Senhor Jesus. Não estamos perdidos, mas a Tua palavra, Senhor Jesus, ajusta, Senhor, esta aliança tão importante entre um homem e uma mulher, aliança de casamento. Nós te adoramos por isso. Dá-nos instrução, Senhor. Cuida, Senhor, desse momento, que não haja nenhum problema de queda de energia, nem queda de internet, que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, ó Deus, que as vidas sejam ministradas, ó Senhor, que o Teu Espírito venha estar visitando cada lar, ó Senhor, seja agora e também no futuro, Senhor, quando esse vídeo for visto por outras pessoas, que o Teu Santo Espírito ministre nos corações. Nós assim oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, Aleluia. queridos? Então nós vamos falar hoje sobre um aspecto, ou melhor, vários aspectos, que são atitudes relevantes que protegem o nosso casamento. Então veja, grave isso. Que tipos ou quais atitudes são relevantes para que você possa ter muros de proteção ao redor do seu casamento, ou seja, para que o seu casamento seja protegido. Às vezes, pastor Evandro, as pessoas têm 35, 40 anos de casado. Eu vi pessoas que diziam que têm 52 anos de casado e nunca provaram o melhor de Deus na sua casa, no seu casamento, por questões que deveriam ser fáceis de ser resolvidas se tivessem as pessoas atentado para aqueles aspectos muito importantes. Então, hoje a gente quer falar de coisas tão simples, mas ao mesmo tempo que causam profundas marcas no relacionamento. Pessoas que sofrem porque não atentaram para detalhes que são muito importantes. Então, por isso esse tema, atitudes relevantes que protegem o nosso casamento. Amém. Primeiro de tudo, queridos, vocês são do Senhor. As pessoas esquecem que a oração, ela move situações no casamento. Então eu diria que esse é o primeiro aspecto para os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor. E caso você homem ou você mulher que serve a Deus e seu cônjuge não crê ou não tem uma experiência com Deus,
chame ele para perto ou chame ela para perto. Ore pelo seu cônjuge. Fala para ele, vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa vida todos os dias. Eu tenho a certeza que Deus vai te usar para que você conquiste o coração do seu cônjuge para a presença de Deus, para a palavra de Deus. Pastor Evandro, eu conheço uma mulher que começou a fazer isso. E ela dizia, minha família não orava, mas eu vim para a igreja e eu aprendi que quando a gente chama a presença de Deus para o nosso lar, tudo muda. E ela começou a fazer isso todo dia, chamando o marido, filhos, e aí começou um mover de Deus dentro da casa dessa mulher. Então há um texto aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 7. Está aqui? Isso, pastor Evandro vai ler, por favor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, o que a oração vai fazer por nós? Primeiro, o texto já diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente passa por situações terríveis às vezes. É questão financeira, às vezes é a educação dos filhos, às vezes é uma gravidez que não está sendo tão bem sucedida. O que esse casal vai fazer? Vai se desesperar, pastor Evandro? Vai buscar a presença de Deus. E isso vai ser uma experiência gloriosa. Eu quero contar uma situação muito pessoal que aconteceu, me veio à memória agora. Eu tive uma perda gestacional em um certo tempo da minha vida, já tem anos atrás, e foi assim uma experiência marcada pela presença de Deus. Eu me lembro que naquele momento, né, eu estava no hospital, meu marido ficou tão triste. Queridos, a oração em unidade, né, pastor Evandro, cria coisas enormes, cria uma resistência, uma força tão grande. Eu me lembro que eu dizia ali para o meu esposo, não vamos nos entristecer. A tendência das mulheres nessa hora são elas que ficam perdidas, né? Ficam assim, atribuladas. E naquele momento, queridos, eu senti o abraço de Deus tão grande, eu dizia assim para ele, não vamos nos permitir a perder a fé ou a perder a presença de Deus, achar que o Senhor não está conosco. Pelo contrário, tudo que Deus faz é bom. E esse bebê o Senhor levou para si. E a minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor. Queridos, eu senti o bálsamo do Espírito Santo de uma forma tão grandiosa. É como se o próprio Deus estivesse ali naquele momento, me abraçando e falando, eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. O meu projeto, o meu propósito é eterno para a sua vida. Aquilo me deu tanta força, que a força que estava em mim, eu creio que transpassou. Foi a força que meu esposo teve naquele momento. E aí o Senhor me deu o Salmo 139, versículo 16, que diz que o Senhor nos viu a substância ainda informe e todos os seus os dias da nossa existência foram contados perante Ele e nenhum deles sequer foi esquecido. Ou seja, aquela criança estava nas mãos do Senhor e eu também. Então, queridos, essa experiência da oração eleva a nossa alma à presença de Deus, eleva as nossas emoções, faz a gente começar a extrair força da presença de Deus para todas as situações difíceis da nossa vida. E o Senhor foi aquele que nos abraçou de uma forma tão tremenda e houve consolo por toda a família. Todos nós ficamos consolados por Deus, porque o Senhor está acima de todas as situações. Então, por isso o texto diz, não andeis ansiosos por coisa alguma antes de qualquer coisa, queridos. Seja conhecida diante de Deus as tuas necessidades, as tuas petições. E sabe o que vai acontecer quando vocês orarem juntos? A Bíblia diz, eu já falei esse texto aqui em Eclesiastes, capítulo 4, que diz que o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Se um cair, o outro levanta. Aí, porém, daquele que estiver só pois caindo, quem o levantará? A unidade, os 3. O Senhor Jesus está no meio. Está aqui o esposo, a esposa, o Senhor Jesus segura as nossas vidas, o Senhor segura e nos coloca de pé. E aí a gente começa a ver o que o texto diz na sua segunda parte. E o Deus de toda a paz guardará a vossa mente
e o vosso coração. Oh, glória a Deus! O Senhor guardará o teu coração. E Ele vai te surpreender, creia mesmo, que quando vocês começarem a marcar a vida de vocês por meio de oração, vocês vão trazer os recursos do céu, as coisas tremendas de Deus para a sua casa. Não é mesmo, pastor Evandro? Amém, isso mesmo. Glória a Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você jamais deixe de fazer na sua vida, em todo o tempo. Você precisa ter momentos que vocês vão orar juntos pelas necessidades da família, por às vezes uma dor que você está sentindo na alma, por situações de saúde, seja o que for, queridos. Não abra mão da vida no Espírito. Agora, o segundo ponto, pastor Evandro, que é muito relevante, às vezes a gente pensa que tudo é só oração, mas tudo também é ação. A gente tem que orar e vigiar. Então, o segundo ponto importante, que são atitudes relevantes para proteger o nosso casamento, é a questão da fidelidade. Se tem um aspecto que a gente tem aconselhado muitos casamentos que estão destruídos, é a falta da fidelidade. Então, o que é fidelidade? Eu gosto de uma frase que diz assim: fidelidade é também honrar o cônjuge em sua ausência. Então, veja, fidelidade é honrar o seu esposo ou a sua esposa na sua ausência. Olha o que diz Cantares, capítulo 4, versículo 12. Cantares 4, 12. Só um minutinho. Cantares 4, 12. Diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Glória a Deus. Então veja, a relação de confiança entre o casal tem que ser como um jardim fechado. Ninguém entra lá, pastor Evandro, só o casal. Ali é uma relação de confiança tão grande que esse casal tem que entender que o nosso relacionamento é recluso, é um manancial de águas, é fonte selada, a nossa intimidade. Agora eu conheço a maneira que o meu cônjuge pensa, ele conhece a maneira que eu penso, de tal forma que eu entendo e eu passo a entender que a fidelidade é você honrar o seu marido ou a sua esposa na ausência dele ou dela. Quer ver uma coisa muito triste? Às vezes o marido não está em casa e aquela mulher, ela conta toda a intimidade do seu esposo. Isso é muito, gente, isso é feio demais. E às vezes a mulher fala assim: ai, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. Conta as coisas que ele se envergonha, ou conta até intimidade da sua vida conjugal com ele. E a vida desse homem fica exposta. Então, você deixou de honrá-lo. Outra coisa também que às vezes os maridos fazem: se fidelidade é você realmente honrar o seu cônjuge na ausência dele, é você ter uma relação de confiança, saber que esse é o nosso muro de proteção na nossa vida, ninguém vai interferir porque o que nós decidimos está decidido. Então o marido viajou, agora você deixou o celular em casa. Quando a esposa quer pegar o celular desse homem, tá tudo travado. Tem segredo em tudo. Olha, não dá para eu abrir. Nossa, ele fechou aqui a oportunidade de eu saber. Se alguém liga, eu não sei nem o número da pessoa. Se eu quero saber não sei nada da vida desse homem. Quer dizer, peraí, tem senha em tudo agora. Então, que relação de confiança é essa? Eu acho que tem alguma coisa errada, né, o pastor Evandro? Claro que tem. Que história é essa, né? Que história é essa? Casado, ter intimidade na hora de um poder olhar, ver, para ajudar, chega, encontra tudo trancado. É que nem você chegar no seu quarto, o armário do seu marido está todo trancado. Você não pode nem pegar uma roupa para ele porque está trancado. Isso é uma coisa muito feia mesmo. Porque casamento é isso, é cumplicidade, é estar um ao lado do outro, né? Um poder contar com o outro, não é? Ajuda de outro, e o outro poder ali se sentir amparado. Então não há barreiras entre um e outro, né? Se há realmente uma falha,
conceitos errados, né, que entraram talvez lá atrás, né, talvez por uma decepção, por uma frustração, por ter realmente uma vida torta mesmo. Tem gente que tem uma vida torta mesmo e começa a fechar tudo, né? A Bíblia diz para a gente não julgar, né? Mas o cheirinho não fica muito interessante, muito agradável, né? Então a gente tem que rever os nossos conceitos, os nossos valores, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne, não é? Então não há limites para os nossos encontros e relações. Glória a Deus. Então, queridos, grave isso. Quem casou é como um jardim fechado. O único que vai ter a chave para entrar é o seu marido. Ou a única que terá a chave para entrar nesse jardim é a sua esposa. Mas ninguém. O duro é quando você fala assim, fulano pode ter a senha do meu celular, mas meu marido não. Ah, não, aí o negócio ficou ruim. Né? Mas continuando a questão da fidelidade, queridos, é muito difícil, porque uma tentação, ela pode gerar uma infidelidade. Então, observe, para o homem, a tentação dos olhos é maior. E eu diria que para a mulher, sabe qual é a tentação, pastor Evandro? É a boca. É a mulher que fala demais. Eu vou especificar cada uma. Por exemplo, se você for ler lá em 2 Samuel, eu não vou ler o texto, eu só vou citar. 2 Samuel, capítulo 11, vai contar a história de Davi com Batseba, ou Betseba, né? Uns falam Batseba, outros Betseba, enfim. Certa vez, Davi estava lá no seu palácio, lá na sacada, num lugar bem alto, e todo mundo, olha, era a época que os reis saíam para ir à guerra, todos os reis foram. Por que Davi ficou na sua casa? Perdeu a visão de batalha espiritual, perdeu a visão de que ele era o rei e ele tinha que estar gerenciando as coisas. Ficou ali no bem bom do seu palácio. Certo dia ele chega na sacada da sua casa e não tinha nada para fazer. Sabe o que ele fez? Ficou olhando uma mulher tomando banho lá na casa dela, chamada Batseba, mulher de Urias. E foi um caos essa história, porque Davi se enamorou por aquela mulher, a cobiça que ele teve foi tanta que ele criou, resumindo a história, você pode ler depois, um plano arquitetado para matar o marido dessa mulher, colocar ele, Urias, em frente à guerra, e esse homem realmente morreu. Ele tomou a mulher de Urias, mas o profeta veio, entregou toda a verdade para Davi, e você vai encontrar no Salmo 51 Davi arrependido, pedindo para Deus misericórdia pela sua vida, porque o Senhor havia descoberto o seu pecado e tratado com ele. Então veja, a cobiça dos olhos seduz e faz uma coisa terrível. Se você for ler em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que essa cobiça, ela te atrai, te seduz e você começa a conceber aquela ideia do pecado e o inimigo fica, sabe, semeando aquilo dentro do teu coração, porque você se permitiu a deixar os seus olhos à vontade. E aí vem Satanás e começa a ganhar partido. Daqui a pouco você concebe o pecado fazendo exatamente aquilo que Satanás mandou. Então veja, pastor Evandro, antigamente a gente falava que essa cobiça acontecia só com os homens, cobiça dos olhos, mas acontece com as mulheres também, porque a mulher, ela olha e ela é atraída pelo que ouve. Então aquele homem tem uma aparência de bom, de legal, e ele começa a adular aquela mulher e começa a falar boas coisas para ela, que às vezes o marido em casa não fala. Infelizmente, às vezes os homens saem perdendo, porque falam um pouco demais, e isso é uma coisa que os homens têm que aprender. A mulher, há pouco tempo eu falei para um homem, quando que você fala para sua esposa que você a ama? Tem muito tempo? Ele nem falava. E essa mulher falou assim para mim, pastor, esse homem nunca fala nada para mim, ele é um seco, ele é uma madeira, ele é gelado demais. Gente, não dá. Se a gente quer falar que existem atitudes que protegem o nosso relacionamento, é orar e ter atitudes. Então, eu falei para esse irmão, quando que você falou para sua esposa que ela é o seu bem maior? Quando que você falou para sua esposa que você a ama? Isso foi uma conversa entre eu e ele. Olha, glória a Deus, pastor Ivano, que esse homem teve coragem e pôde conversar com a sua esposa e houve uma reconciliação ali. Mas
Tem certas atitudes que vão proteger tanto o nosso casamento que ela é para sempre. Você não vai fazer uma vez na vida, não. Nenhuma mulher se cansa de ouvir a palavra eu amo você. E olha, eu vou dizer uma coisa também, os homens precisam ser atraentes para sua esposa. Pastor Evandro, eu acho isso aí incrível. Às vezes as mulheres esquecem que não é só elas que atraem, não é só elas que precisam que os maridos falem palavras de afirmação para elas, mas os homens também precisam ouvir que eles são lindos, que ela tem desejo por ele. Então isso vai fazer com que haja uma blindagem no seu casamento. Por isso que a tentação, ela pode gerar uma infidelidade, porque a tua carência emocional, Satanás vai tentar suprir em outras situações da vida, em outras mulheres ou em homens que te elogiam, mulher. Então, cuidado muito com isso. Então, veja, a mulher, quer ver um exemplo? A mulher, ela peca porque às vezes não tem sabedoria no que fala também. Eu acabei de falar que a mulher pode expor a sua casa, porque ela fala demais sem pensar. Então, queridos, tem um problema, primeira coisa, vai orar, vai falar com Deus, não vai ficar soltando para mundos e fundos o que o seu marido faz, porque de repente, eu já falei isso uma vez, às vezes, pastor Evandro, o casal está com um problema em questão, e o marido ou a esposa fala para todo mundo, aí todo mundo fica com raiva dele ou dela, já olha com desprezo, e aí essa mulher não fala para ninguém, tem uma boa conversa, Deus age, Deus restaura o casamento. Só que as pessoas que ouviram ao testemunho não sabem. Então o que elas começam a fazer? Jogar palavras de peso para o cônjuge. Satanás pega aquelas palavras para destruir a unidade. Então é muito melhor, por isso que a Bíblia fala, na multidão de conselheiros há segurança. Quais são as pessoas que você confia para contar situações difíceis da sua casa, que você precisa resolver, não é ficar falando por falar. Ai, mas eu preciso falar, pastora Beth, porque aí eu descanso. Realmente, sabe como a mulher descansa, né, pastor Evandro? Ele que falou para mim, é uma grande verdade. A mulher descansa falando. Porque ela fala assim, eu tô tão pesada que eu preciso falar, não é assim? Então, só que ela tem que saber com quem deve falar. Na multidão dos conselheiros há segurança. Será que essa pessoa pela qual você vai falar, ela tem a palavra de Deus nos seus lábios, ela é uma pessoa que sabe guardar segredo, ela é uma pessoa que vai te apoiar a vencer e não a destruir a sua unidade com seu marido. Então veja bem com quem você anda e com quem você conversa, qual é o teu nível de confiança com as pessoas que andam com você. Certamente, os seus pastores, eles são pessoas confiáveis que têm a palavra de Deus, amém? Então, veja, problemas que encontramos na área da fidelidade. Olha, um outro problema muito sério é o excesso de autoconfiança. Em 1 Coríntios, já vou citar o texto, capítulo 10, versículo 12, diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, você pensa que está de pé, quando a gente pensa que está de pé, a gente fala assim, comigo? Ai, comigo nunca. Isso nunca vai acontecer. Às vezes o marido fala assim, não, eu amo a minha esposa de paixão. Nunca vou cair em tentação com ninguém. Só que ele esqueceu que ele falou que realmente ele nunca vai trair, nunca vai fazer, mas ele esqueceu de guardar os seus olhos, e aí? Não, mas eu posso olhar para todo mundo. Vai nessa. Eu posso olhar para todo mundo que eu não vou cair em pecado nenhum. Confia na sua carne. A sua carne é traiçoeira. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Fugir das tentações. Olha, a coisa é tão séria que a Bíblia fala para você fugir e não se expor. Pastor Evandro, quer ler algum texto a mais? Depois eu vou ler. Amém. Então, fugir da aparência do mal, porque o diabo ele está dançando na sua frente, colocando situações para te atrair e te seduzir. Então, veja, excesso de autoconfiança. Sabe uma pessoa lá em Juízes, capítulo 16, que confiou na sua própria força e foi traído por Dalila? Foi Sansão. Sansão tinha uma mulher, né? Uma mulher que ele se enamorou e ele foi, né, naquele relacionamento com ela e ela querendo trair a confiança de Davi.
de Davi, não, de Sansão. E ela começou a adular ele, conta o segredo da sua força. Puxa, você não me ama, porque se você me amasse, se você gostasse de mim um pouquinho, você ia contar o seu segredo para mim. Puxa, eu não sou tudo para você, e aquela adulação toda, e beijos e abraços aqui, e vamos deixar esse homem nas nuvens, porque aí ele ficando nas nuvens, entenderam, né? Esse homem, deixando ele nas nuvens, ele vai fazer tudo por mim, e até que ela conseguiu. E ele contou o seu segredo. E ele ficou sem força por conta disso. Você vai ler lá em Juízes capítulo 16 a história. Furaram os olhos desse homem. Ai, foi uma coisa horrível. É horrível. Né? A sequência de situações que aconteceu com esse homem, Deus no fim teve até misericórdia dele. Mas não era o plano de Deus o que ele passou. Por causa do quê? Excesso de autoconfiança. Ele a confiou na sua própria força. Então veja. Outro aspecto na questão da fidelidade é a falta de limites. Veja, limites demarcam o seu território. Essa parte é muito importante para a gente pensar. Queridos, uma mulher casada, pastor Ivano, me responde, como que deve ser a amizade dela com pessoas do sexo oposto? Até que nível de amizade ela deve ter aquele limite com o sexo oposto? Como que acontece isso? Qual o cuidado que essa mulher tem que ter? Não pode ter muita proximidade, não pode ficar sozinho com ele, não pode abrir muito assuntos. Então tem que ser uma postura realmente que mostre que ela ali é apenas para passar uma informação ou outra, mas nem muitas amizades, porque isso vai dando, né? Sentimentos a outra pessoa vai tendo ali uma facilidade, algumas coisas, e a gente sabe que isso precisa ser muito bem conduzido, né? Nossa vida tem que mostrar uma distância. Pessoas casadas, seja homem, seja mulher, tem que mostrar uma distância. Falta falar, por mais que sejamos amigos, entre homem e mulher, nós temos que mostrar uma distância para deixar claro que uma pessoa casada não é com muita intimidade que a gente pode se relacionar. A gente precisa ter realmente essa distância. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Por exemplo, digamos que eu trabalhasse em uma repartição de uma grande empresa. E ali eu tenho meus colegas todos, nós estamos ali no nível profissional e almoçamos todos os dias juntos no refeitório da empresa. Então, quem é do meu grupo de trabalho, que nós às vezes saímos juntos e vamos fazer entrevista junto, porque o trabalho exige isso, vamos almoçar junto. E ali começa aquelas conversinhas. E fulano é bem casado, hein? Não olha pra ninguém, e não sei o quê. Aí tem aquela mulher frustrada. E ela fala assim, gente, eu não vivo bem no meu casamento não. Os homens tudo olhando, né? Porque aquela mulher é bonita, ela é atraente. E ela começa a contar e desabafar, e às vezes até chorar com os seus colegas. E aí um fala, eu já vi isso, pastor Ivano. Aí um fala assim, nossa, teu marido não passeia com você, que judiação. Ah, não, vamos marcar um passeio com fulano? Eu vou levar você no passeio. Aí essa mulher fala, eu vou mesmo. Não vou mesmo, ele vai estar viajando, eu não quero nem saber, porque eu preciso de refrigério e paz, lá vai ela. Aí aqueles homens começam, aquele que está querendo alguma coisa com ela, começa a falar coisa e fala, nossa, mas você é tão bonita, como que o seu marido não olha para você? Aí ela pensa assim, o ego começa a massagear. Aí ela fala assim, tá vendo? O meu marido não fala nada para mim, mas os meus colegas do trabalho começam a me notar. Gente, essa historinha é tão velha, mas isso é tão real, pastor Ivan. Como que acontece? Quanta gente nós já aconselhamos que começou a não ter limites, e aí o diabo veio e ele começa a falar, é mesmo, seu casamento está quebrado, aí fulano te acha linda, ciclano, e aí o diabo entra de sola, destrói o casamento. Há uma outra falta de limites que eu queria falar aqui. Hoje em dia está na moda, né? Tirar foto indecente no Face, viu, pastor Evandro? No Instagram. Que coisa terrível, né? As mulheres, às vezes, estão enganadas. Elas pensam que ser bonitas é ser indecente. Não é. Você pode ser muito bonita, você pode estar muito bem vestida, minha querida,
sem mostrar seus seios, sem mostrar suas pernas, sem mostrar suas partes íntimas. E da mesma medida os homens, sabe aquela coisa do homem que quer se mostrar? Eu sou saradão e tal, coloca aquela tanguinha super indecente e fala assim, ó, não sei o quê. Sabe, isso aí é uma coisa que não vai te levar a nada. Vai chegar um dia da tua vida que você vai envelhecer. O que você vai levar, né, para a tua vida não é isso. Então, creia que você tem que ter limites, porque se você tem o seu cônjuge, a sua esposa, respeite aquele que está em casa. Respeite aquele que está trabalhando ou aquela que está trabalhando. Então, todos os dois hoje, é importante falar, o pastor Evandro, que a gente hoje está em um mundo muito competitivo. E a competição não é só no nível de trabalho, a competição é de beleza. Aí as mulheres entram no frenesi que tem que competir com a colega, os homens também. E essa competição acaba minando dentro do casamento. Então fica uma coisa muito difícil e as pessoas não passam a ter limites pessoais. E elas se expõem para dizer que eu sou isso ou sou aquilo. Então cuidado, porque Satanás ele é duro na queda. Se ele te derrubar, ele te derruba mesmo. Só Deus para te levantar. Amém, queridos? Então, tenha limites. Homem, não conte as coisas maravilhosas que sua mulher faz para você e para seus colegas, para eles também não cobiçarem ela, tá bom? Isso é importante. Outro ponto é da intimidade. Esse é o ponto 3. Nós falamos, só recapitulando, sobre orar com o cônjuge e a questão da fidelidade, que foi até grande. Mas no ponto 3, nós vamos falar que a intimidade é ir além. Quando a gente fala a palavra intimidade, as pessoas pensam que intimidade é só a área sexual. Eu digo para vocês, queridos, que a intimidade vai além do sexo. Eu posso dizer que para o homem o sexo é o oxigênio para a intimidade. O sexo para o homem traz um prazer e traz um bem-estar físico e emocional. Claro que para a mulher também, mas o homem precisa disso, faz parte da sua natureza. Faz parte da questão também emocional sabe aquele momento de muita pressão do dia a dia. Então, para o homem é necessário isso. É uma coisa da natureza orgânica. Isso traz um bem-estar até para raciocínio lógico em situações difíceis. Fica mais fácil, porque esse homem está descansado. Então, veja, e para a mulher, o sexo é ir além, é conhecer as suas emoções. Eu poderia dizer, uma frase que eu ouvi e gostei muito, que antes do homem tocar o corpo da mulher, ele precisa tocar a sua alma. Bonita a palavra, né? Bonita a frase. Porque o homem precisa tocar a alma da mulher para que ela tenha uma intimidade física com ele maravilhosa. Porque a mulher é muito emocional. A mulher, ela nesse relacionamento íntimo, ela precisa ser querida, amada, ela precisa ser considerada como a parte frágil, a parte que precisa de proteção e segurança desse marido. Então veja que a intimidade, além de a gente pensar que é só questão sexual, a intimidade implica, e eu gosto dessa frase também, implica em revelar nossos desejos e anseios. Intimidade é o processo de revelação mútua que nos leva a ser conhecidos, ou seja, por que revelação mútua? Porque você passa a conhecer o outro na sua existência, na sua alma. Eu pergunto para você, homem, a sua esposa conhece a sua história de vida? Eu conheço situações, pastor Evandro, que a mulher fala assim, não sei nada do meu marido. Não sei nada, pastora, não sei se ele sofreu no passado. Às vezes, eu olho que o meu marido, ele tem um jeito de ser tão bruto, mas sabe quando a gente olha para a pessoa e vê que tem alguma coisa a mais? Que tem algum sofrimento recolhido, que tem um trauma, porque toda vez que acontece isso ou aquilo, esse homem fala coisas que não, sabe, não está muito bem trabalhado, pastor, tem alguma coisa ali. Então eu falo, por quê? Que o seu cônjuge não pode ser o seu melhor amigo. Porque, pastor Evandro, quando a gente fala de aliança de casamento, nós fizemos a primeira aula, não foi? Que mostramos o que é uma aliança de casamento. Deve ser uma coisa tão tremenda, isso para o casal, que um deve conhecer a história do outro. Um deve saber quem é o meu cônjuge como pessoa, como ser.
Eu me lembro de uma vez que marcou muito a minha vida. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós ministramos cura interior nas vidas, mas em um dado momento o Senhor começou a me mostrar coisas das quais eu precisava ser curada. E eu cheguei para o meu esposo e falei assim, eu descobri uma área da minha vida que eu preciso de cura. E eu preciso que você ministre cura na minha vida. E ali eu estava com meu esposo, o Israel era bebezinho. E eu estava com meu esposo ali, falei assim, vamos orar agora. E o meu esposo pôde ministrar na minha vida. E ali houve uma cura interior, cura de coisas que estavam guardadas na minha vida há muitos anos. E o Espírito Santo me revelou, e ali houve cura. Então veja, queridos, é muito importante. Se você quer ser transparente, se você quer demarcar o seu lar, eu falei que o casamento é como um jardim fechado. Ninguém pode entrar, só o seu cônjuge, só você com ele. Sabe, há um muro de proteção. Deus quer que a riqueza da sua presença seja tão notória na vida de vocês, que você vai falar assim, esposa, puxa vida, olha, eu não encontro ninguém que possa entender minhas emoções como meu esposo. Agora o duro, queridos, que eu já vi muito, são maridos que não têm paciência para ouvir o coração da sua esposa. Queridos, entenda uma coisa, se você for paciente para ouvir o coração da sua esposa, você vai ganhar ela inteira para você. Até a sua área íntima vai ser melhor, sabe por quê? Porque você conseguiu tocar na alma da sua mulher antes de tocar no seu corpo. Você está entendendo? Porque os maridos têm que entender isso, né? Antes de tocar o corpo dela, toque na alma dela, faça ela se sentir segura com você. Faça ela sentir-se amada, querida, recebida, protegida, porque a maior proteção, além de Deus, deveria ser você. E esse homem também precisa olhar para sua esposa e ver que ela é a sua melhor amiga e conselheira. Não vá buscar conselho em pessoas que estão fora. Agora, digamos, pastor Evandro, que aquela mulher não tem a palavra de Deus, coitada, né? Às vezes ela realmente não tem entendimento, pode falar coisas erradas. A tua oração, a tua intercessão, marido, vai conduzir essa mulher a ter atitudes diferentes. Porque esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vai conseguir passar coisas tremendas para aquela mulher. E Cristo é tudo em nós. Ele é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Esse homem pode influenciar tremendamente as atitudes dessa mulher, porque ela vai ver nele um homem confiável. Então veja, não espere tudo do seu cônjuge. Lembre-se que você tem uma atitude reveladora, uma atitude empreendedora para transformar situações em Cristo Jesus. Aleluia! É importante a gente verificar assim, há um princípio na Bíblia, é uma lei espiritual, como direi, é a forma das emoções de qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher, ser curada. A mulher tem mais facilidade, né, como a gente falou aqui, de falar de si mesmo. O homem, muitas das vezes, por ele ter que resolver coisas, ir adiante, ser conquistador, já assumir responsabilidade de ser provedor, muitas das vezes ele não fica parado, tendo que falar das suas fraquezas. Ele meio que engole a seco os problemas e sai para a batalha do dia a dia. Mas, isso é característica do homem, mas o princípio da cura das emoções passa pela palavra confessar ou abrir-se, se abrir. Então, eu digo que dentro da igreja, por exemplo, dentro do ambiente, né, cristão, dentro do ambiente da palavra de Deus, dentro da presença do Senhor, o Senhor nos leva, seja homem ou seja mulher, nos leva a uma prática de confissão. Como eu falei, para a mulher talvez é mais fácil, mas o princípio é o mesmo para o homem e para a mulher. O homem vai ter que fazer mais esforço? Vai ter que fazer mais esforço. Mas o princípio é o mesmo. Então, a palavra confissão, né, não é só ligado ao pecado, mas quando você começa a falar, a se abrir, a confessar situações,
o Senhor vai te ajudar naquele momento, para que com isso Ele venha ministrar ao seu coração, curar você, né? Porque quando a gente confessa, poxa, aquilo me machucou, aquilo foi forte, ainda que você, né, quer fechar aquilo, porque o próximo passo depois da confissão é a liberação de perdão. Talvez seu pai foi muito duro, sua mãe também foi muito dura, um irmão foi muito duro, e aquilo você meio que engoliu a seco e foi adiante. Mas nós temos que voltar lá atrás, homens também, mesmo sendo mais, não muito do nosso estilo, falar isso diante do Senhor, até mesmo uma conversa com a esposa, ela pode te auxiliar nisso, te motivar a isso, para que o próximo passo é liberar perdão. Aí sim a cura. Então nós precisamos sempre deixar o Espírito de Deus nos conduzir a esse momento para que possamos ser curados. Amém? Amém. Glória a Deus. Outro ponto importante, queridos, sobre o ponto 4, tratar bem a família do seu cônjuge. Pastor Evandro, existem tantos problemas no relacionamento conjugal por conta da família que é inacreditável, não é mesmo? Então, principalmente, às vezes, aquele homem que é viúvo, casou de novo, mas veio com 3 filhos, casou com uma mulher que também tem uma história lá atrás, ela tem mais 2, ficam 5 filhos na casa. Ou seja, como que você vai tratar a família do outro que veio? Né? Ou às vezes o quadro não é com filhos, às vezes as pessoas são solteiras e se casam, mas o marido vai dizer assim: não gosto do teu pai nem da tua mãe. Quando eu casei com você foi só com você, agora acabou. Você vai lá de vez em quando e olhe lá. Então isso aí acaba com o cônjuge. Então veja, queridos, vou pedir para o pastor Evandro abrir Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então veja, a ninguém fiqueis devendo coisa nenhuma. Você sempre vai ter uma dívida de amor. Eu sempre falo assim, olha, a gente tem uma dívida, tem que pagar. Mas dívida de amor não se paga, é dívida eterna. Então você pode falar assim: mas eu estou agradando ela, eu fiz isso, fiz aquilo. Agora, quanto à família dela, não espere de mim. Você tem uma dívida, essa dívida tem que ser paga. Você tem que olhar para sua esposa com tal consideração, por quê? Se você desconsidera a família dela, você a desonra. Mulher, se você desconsidera a família do seu marido, você está desonrando ele, porque aquela família faz parte da história dele ou dela. Então, a maneira pela qual você trata a família de origem do outro vai revelar o amor que você tem pelo seu cônjuge. Por quê? Quantas vezes você pode dizer assim: não tenho paciência com a sua mãe. Toda vez que eu vou lá, ela fica me arguindo de coisas da minha vida pessoal. Eu não aceito isso, mas eu vou lá por amor a você. E aí você faz aquele sorriso orelhal para sua sogra, trata ela bem, né? E fala coisas boas, porque você ama o seu cônjuge. Você fez às vezes, foi lá. Então veja, o amor é uma decisão, não é sentimento. Por isso aqui diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Faça por amor. Decida fazer o bem, porque o amor é uma decisão. Então a emoção você pode sentir depois de tanto semear, chega uma hora que você até ama a pessoa, não é assim? Não é que ama diferente. Você vai sentir a emoção que o amor traz. Porque antes de você sentir a emoção, você decidiu amar. Então, a palavra correta de eu colocar aqui
é que depois de todo o empreendimento que você tiver com a família do seu cônjuge, você vai sentir uma emoção, porque você fez uma coisa boa e ela frutificou. E muita gente vai passar a gostar de você e vai falar assim: nossa, eu pensava que o João nem gostava da gente, hein? Mas ele vem todo meu aniversário aqui com a esposa dele, traz presente. Ele tem aquele jeito fechado dele, mas ele é legal e você nem tá sabendo. Olha que coisa boa. Deus faz uma mudança, né, real em muitas histórias da nossa vida. Ponto 5, ainda temos um tempinho. É só até isso. É só até aí, né, pastor Evandro? Acho que o horário já deu. Último ponto que eu queria deixar para vocês. Toda mulher precisa ser ouvida. Toda mulher descansa falando. E tem mulheres que falam sozinha, porque não tem com quem falar. Toda mulher precisa de um homem que a compreenda antes de ser compreendido. Então veja, marido, se você quer ser compreendido, compreenda. Se você quer ser cuidado, cuide. Porque a Bíblia fala assim em Gálatas 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, eu só quero ver 6 o quê? 6 versículo 7. Tá? Quem está anotando é Gálatas 6, versículo 7 até o 10. Então, vou terminar por aqui, mas eu acho que já temos aí uns instrumentos de palavra para você. Foram 5 pontos, né? E só para fechar com chave de ouro, eu queria deixar Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui, Filipenses 2, versículo 2 a 4, que diz que nós devemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, sermos unidos de alma, termos o mesmo sentimento e considerando o outro superior a nós mesmos. Então veja, isso é uma receita infalível. Tem o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma consideração, né? Sejais unidos de alma e de espírito. E aí, certamente, meus queridos, vocês vão ver que coisa maravilhosa Deus vai fazer no seu casamento. Amém, queridos? Então, pastor Evandro, se quiser fechar com alguma palavra. É muito importante isso que a pastora termina, né, com esse texto. Cada um... que ela leu aqui Filipenses 2, né? De 2 a 4. Capítulo 2, versículo 3, diz assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amados, a gente tem que entender uma coisa, eu aprendi isso, e isso mexeu muito comigo. Sabe, quando eu vejo um homem maltratar uma mulher, quando eu vejo alguém maltratar um outro, a Bíblia fala que nós temos que considerar o outro, porque talvez você está maltratando porque você despreza o outro, despreza o sentimento do outro. Talvez um homem que maltrata uma mulher despreza até mesmo o pai e a mãe dela. Talvez se o pai dela soubesse o quanto você maltrata a sua filha, filha desse pai, se ele estivesse ali presenciando, talvez iria criar problemas sérios, não é? Mas existe uma pessoa que vê tudo, e essa pessoa é Deus. Então, querido, a Bíblia deixa muito claro, se o pai dessa moça não está vendo o quanto você pode estar maltratando a filha dele, eu quero deixar bem claro que o Deus está vendo. Nós não fomos criados para pisar em ninguém. Nós não fomos criados para maltratar ninguém. Temos que considerar o outro superior a nós mesmos. Nós temos que ter temor para com Deus. Deus, ele interrompe tudo. Uma vez eu estava, não sei se até esse irmão está aí assistindo esse vídeo, estava aconselhando o irmão sobre isso.
Meu irmão perguntou, pastor, tem coisas travadas na minha vida. Você pode ser duas coisas, ou o diabo te resistindo, ou Deus puxando a sua orelha. Ou Deus discipulando ou disciplinando você. Sabe? Os homens da terra, a gente pode até tentar enganar. A coisa é tão séria, mano, que a polícia muitas das vezes tem que intervir. Tem coisas que eu vou falar. Uma vez uma pessoa me falou aqui, a pessoa está lá maltratando, batendo na esposa e tal. Falei, bom, eu sou pastor, né? Acho que é melhor chamar a polícia. Sabe? Então, eu estou falando aqui, amados, porque eu cuido de famílias há 30 anos. Há 30 anos eu cuido de famílias. E a coisa que mais me irrita é ver pessoas que dizem que amam a Deus, mas têm a cara de pau de maltratar a própria esposa. Ser violento com a esposa, covarde. Sabe? Isso é muito sério. O pai da sua esposa não está vendo, mas Deus está vendo. E terrível coisa é cair na mão de Deus. Eu estou dando um alerta para você. Eu sei que muitos homens que estão vendo esse vídeo são covardes. Maltratam, sim, a parte mais frágil, a mulher que é mais frágil. E eu vou dizer bem claro com todas as letras. Você pode enganar homens, mas a Deus você não engana. Tenha temor, porque o dia que Deus quiser descer a mão sobre você, não tem escapatória. Não tem escapatória. Entenda isso. Tenha temor para com Deus. Nós não fomos criados para pisar em ninguém, seja homem ou seja mulher. Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós temos que ter muito carinho. Ela é filha de um pai e muitas das vezes ela é filha de Deus. É impressionante no meio do mundo cristão homens maltratando as suas esposas. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Se eu fosse Deus, acho que eu nem preciso falar muito aqui, né? Mas se eu fosse Deus, eu puxava bastante a orelha desses homens, bastante. Eu sei que Deus faz isso também. Deus faz melhor do que eu, porque a Bíblia diz que a minha ira não produz a justiça de Deus, né? Mas isso é muito sério, isso é caso de polícia. Tem coisas que é caso de polícia. E o mínimo é a polícia. Porque a mão de Deus é mais pesada do que o cacetete de um policial. Creia nisso. A mão de Deus é mais pesada do que um cacetete de um policial. Então todos nós, homens ou mulheres, temos que colocar as nossas barbas de molho. Mulher não tem barba, né? Todos nós temos que colocar as nossas barbas de molho e ter temor para com Deus. Porque o dia do juízo está chegando. O dia do juízo final está chegando. Você pode enganar homens até o final, mas haverá o juízo final. E a Bíblia diz que nesse juízo final muitos homens vão ranger os dentes. Já viu alguém rangendo os dentes? Ele range os dentes de tão nervoso, ele está tão tenso por aquilo que ele vai passar, que ele vai ranger os dentes. A Bíblia diz que esses homens vão ranger os dentes, porque eles vão ver os horrores da justiça de Deus. Então, meu querido, o meu conselho a você que faz essas coisas, coloca o seu rosto no pó, se ajoelha, coloca sua cara no chão, no pó, e peça misericórdia de Deus e fale, Senhor, me mude, eu não quero mais ser assim. Tenha temor, meu amado, enquanto há esperança para você. Porque eu sei que muitos homens que estão dentro da igreja, que tratam as suas esposas assim, eles não entrarão no reino dos céus. Eles vão por os horrores da perdição eterna. Entenda isso, amado. Estou dando uma palavra aqui completamente fora de tom. Talvez hoje foi uma palavra assim, suave. Minha esposa, ela é bem suave, né? Mas
a verdade precisa ser bem dita. Não se engane, meu amado. Tenha temor de Deus. Porque se você engana o seu sogro, saiba que você não vai enganar a Deus. Amém? É um alerta que eu estou dando. Principalmente aos homens. Tem mulheres também que é casca grossa. verdade. Tem mulheres também que é casca grossa. Mas a maioria são os homens. Infelizmente. Os homens que deveriam ser os protetores. Os homens que deveriam ser os maiores defensores de mulher. Eu fui criado com essa lei, né? E mulher não se bate nem com rosa. E tem homem que levanta a mão para sua mulher. Que história é essa? Então pensem nisso. Tenham temor para com Deus. Eu estou te dando um alerta. Você que está vendo esse vídeo, que faz isso. Tenha temor. Porque o dia que o juízo de Deus vier, não terá como fugir. Porque é o juízo final. Acabou a oportunidade. Amém? Amém. Esse tem se imposto de nós que estará contas. Isso, é. A pastora Elizabeth está lembrando um texto aqui, Romanos 14, 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você vai ter que prestar contas de toda palavra ou de todo palavrão que você soltou para sua esposa. Tem coisas que eu fico assim impressionado de homens cristãos que falam palavrão, xingam palavras pesadas às suas esposas. Que é isso? Eu conheço 1, 2, 3, eu conheço vários. Que é isso? Palavrão para a sua esposa. Você vai ter que dar contas dessas palavras, sabia disso? Então, meu amado, eu vou dizer uma coisa para você, cuidado. Porque se você continuar assim, você não entrará no reino dos céus. Cuidado. Será perdição eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, Amém. né, pastora Elizabeth? Eu quero que ore? Eu quero. Então tá bom. Aqui, né? Mas vamos orar. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é um espelho para nós. Diz a tua palavra em Tiago, ainda que venhamos ouvir, mas se formos negligentes, apenas ouvir um vídeo e voltar com as práticas feias, isso não valerá de nada. Senhor, não queremos esquecer da tua palavra, mas nós queremos praticar a tua palavra. Temos uma aliança, Senhor. Que coisa tremenda. O Senhor luta pela aliança. O Senhor nos deu a honra para cuidar do nosso cônjuge, para cuidar da nossa esposa, para cuidar da nossa família. É uma honra. Somos honrados porque temos uma família. Senhor Jesus, e que haja em nós essa alegria de ver quão belo é a família. Coisa tremenda é a família. E que venhamos a lutar pelas Amém. nossas famílias, que venhamos lutar pelos nossos relacionamentos familiares com muita intensidade, com muita alegria, com muita gratidão, Senhor. Obrigado, Amém. porque encontramos o teu favor, ó Deus. Porque o Senhor foi favorável a nós, nos conduzindo ao casamento. Dá-nos, ó Senhor Jesus, cada vez mais sabedoria, cada vez mais inteligência emocional para tocar no coração da nossa esposa e vice-versa. Que a nossa esposa também tenha sabedoria e que possamos crescer cada vez mais suprindo espiritualmente, emocionalmente e intimamente o nosso cônjuge. Nós assim te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. E amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, Queridos, queridos. um abraço.